Bom dia, povo santo do Senhor. Mais um dia aqui que nos fez o Senhor. Estamos aí praticamente 2 semanas sem trazer nenhuma mensagem. Estávamos fazendo tirando um tempo de reflexão, né? Geralmente eu costumo fazer isso no final do ano, para saber se Deus quer que nós continuamos com esse trabalho ou que temos a realizar a obra de uma outra maneira. Enfim, cá estamos nós. Provavelmente esse vai ser o penúltimo vídeo do ano. Semana que vem deve ser o último vídeo. E eu não gravei nada antes do Natal, referente ao Natal. Já tinha desejado Feliz Natal para vocês. Mas, dado a insistência de algumas coisas que têm acontecido nessa data, eu resolvi falar um pouquinho do Natal, apesar de hoje ser dia 27, mas ainda estamos na semana comemorativa do Natal. Hoje é o último dia dessa semana. Nós comemoramos o Natal dia 24 para o dia 25. Data do calendário é dia 25. Tem gente que comemora na virada, como minha família costuma fazer, e tem gente que comemora o dia 25, né, de alguma outra forma. Tem outras pessoas também que não comemoram. Se entende que essa data é uma data fictícia ou uma data aproximada, já que não se tem certeza absoluta para se afirmar a data correta do nascimento de Jesus, mas provavelmente não deve ficar muito longe disso, segundo os estudos que já foram feitos, e não foram poucos, né? Tem várias teorias teológicas aí, e arqueológicas, e esse povo que estuda os povos e os tempos antigos, mas ninguém chegou a uma conclusão. Os judeus, que é o povo de origem de Jesus, comemoram em outra data, não só outra data, né? Nós aqui do povo, os cristãos ocidentais, se assim podemos dizer, nós comemoramos 2 datas importantes, que é a Páscoa e o Natal, né? São as 2 datas mais importantes para o cristianismo ocidental. O povo do Ocidente, né? Eles do Oriente, desculpa, o povo do Oriente, o povo de Israel e, né, daquela região toda ali, eles têm um calendário religioso baseado em outra forma, e também eles têm outras datas importantes, né, que para eles tem o mesmo peso, já que os judeus, que é o povo ao qual Jesus veio, está escrito em João, né, capítulo 1, veio para que eram os seus, e os seus o rejeitaram, e deu direito a todo aquele que nele crê ser feito filho de Deus. Glória a Deus por isso, cá estamos nós. Mas ele veio para os judeus, para salvar principalmente os judeus, que era o povo originalmente escolhido, né, ao qual o Senhor Deus primeiramente se manifestou em Abraão. E é interessante, né, o que se tornou o Natal aqui pra gente. Eu vejo muita gente preocupado em comprar roupa nova, né, muita gente preocupado em ter uma mesa farta. E isso não é ruim, é muito bom, mas isso não é o mais importante. Ah, sim, pastor, o mais importante é a confraternização, né? O pessoal fica mais compadecida do coração, né? E olha para as crianças que não tem Natal, e para o pessoal que é morador de rua. Isso também é legal, mas isso também não é o mais importante. Ah, o mais importante é a comunhão entre família, né? Tá todo mundo ali junto, apesar das diferenças. Muito legal, mas também isso não é o mais importante.
E esse é o motivo de eu estar falando com vocês aqui agora, porque as pessoas não entendem mais o que é o sentido do Natal, se perdeu em meio de tantas coisas que se colocaram em árvore, em bola, né? São simbolismo que eu não sei de onde veio tantas coisas. Na verdade eu sei, porque a gente acaba estudando e sabendo a origem de cada simbolismo, de onde vem o Papai Noel, porque existe essa figura da árvore, né, da neve, do trenó, do troca de presentes, o que simboliza. A gente tem tudo como saber disso, até quem não fez teologia. Hoje na internet você tem tudo, é só você, não precisa nem ler, é só você perguntar, que a inteligência artificial vai te levar para um lugar que vai te dar todas as informações de mão beijada. É igual a faculdade hoje em dia, né? Quando fiz a faculdade de psicologia, e eu tive que pesquisar muitas coisas para entregar trabalho, né? Se bem que já tinha muita coisa pronta, que eu não sou tão velho assim. Mas hoje em dia é tudo na internet. E se aceitam isso. Quero fazer um trabalho de colar e copiar e entregar. Então, muitas coisas estão caminhando nesse sentido. E as pessoas esqueceram que é o Natal. Então, para trazer a nossa memória, eu vou estar falando um pouquinho do que é o Natal, do que simboliza o Natal. Talvez você nunca tenha escutado dessa maneira que eu vou falar. E caso você já tenha conhecimento, eu quero te relembrar. E você depois coloca nos comentários também algo que possa crescer, não só a mim, mas a todas as pessoas que vão ler, vão deixar comentário e também vão ler os comentários. E de antemão eu já convido você para comentar, falar comigo lá, né? Não custa nada dar um joinha, né? Se quiser seguir lá para receber todos os vídeos, vai na notificação lá, compartilhar com as pessoas que você queira. O canal já tem quase 100 vídeos, né? Já tem mais de ano que a gente coloca esses vídeos aí semanalmente, ou quase semanalmente, né? É algo assim que eu faço da minha vontade. Quando vem a inspiração de Deus, a gente está falando aqui, é algo que vai nos ajudar, amém? Então vamos lá, vamos começar do começo. Deus trouxe vida para a terra, criou todas as coisas, depois criou o homem, disse ao homem que governasse, que fosse fecundasse a terra, enchesse a terra de pessoas. E assim se fez, né? E a terra se encheu de pessoas e criou-se povos e nações, e homem governando sobre homem. E essas pessoas começaram a ver que eles eram pequenos demais para tanta coisa. Olhou para o céu, essa imensidão, vê estrela, lua, sol, tanta força, tanto poder, e começaram a entender que existe uma força maior. Então começaram a buscar deuses para si. Começaram a criar deuses. Tem um passarinho cantando aqui, vocês estão escutando? Acho que ele também quer participar do vídeo. Glória a Deus, é a criação do Senhor. Está brilhantando aqui, ó. Estou cercado de passarinhos, estão cantando. Aqui tem um canarinho aqui, ó, do meu lado, quase na minha cabeça. Eu não vou virar a câmera porque eu vou desfocar aqui. Mas é uma coisa mais linda, tá aqui pertinho de mim. Muito perto, uma coisa maravilhosa. Mas você vai escutar ele cantar no vídeo aí. Então, o que acontece? Eu vou até virar, que é muito bonito, cara. Ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu tirar. Ver se eu consigo focar. Não estou conseguindo aqui. Porque tá um reflexo para mim. Olha que coisa linda. Muito bonito. Deus é perfeito, né? Quer ver? Olha uma coisa aqui. Não sei o que estou fazendo aqui. Estou tentando virar a câmera aqui. Acabou que eu pausei o vídeo. Então vamos que vamos. Eu vou acabar estragando a nossa filmagem aqui, tá bom? Mas é isso aí, ele está cantando aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Se a câmera está pegando, porque tem um sol aqui. Beleza? Coisa linda de Deus. Coisa linda. Vamos lá, continuando. Então esses povos aí... Engraçado, eu ia cortar o vídeo. Talvez eu faça uma edição, talvez não. Eu acredito que não, que quem me conhece sabe que eu não sou de fazer edição em vídeo. Então, esses povos, eles começaram a
a criar esses deuses. Então, começaram a adorar o sol, adorar a terra, adorar a lua. Criaram vários deuses para pedir proteção, prosperidade e fosse fecundos, né? Que pudesse ter muitos filhos. Começaram a sacrificar em nome desses deuses, no intuito de agradar os deuses, né? O vulcão estourava lá, eles falavam que era o Deus que estava estourando e que precisava queimar alguém lá. A produção esse ano não deu bem, então tinha que sacrificar, porque o Deus da fertilidade, dos campos, não estava feliz. E assim era. Assim era a terra. Quando chegou certa época, Deus manifestou um homem chamado Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis. E, né, você vê esse início da nossa fé, quando Deus ele se manifesta ali. E Abrão, ou melhor, Abrão, não era Abraão ainda, depois Deus mudou o seu nome, saiu de uma terra próspera, do vale da Mesopotâmia, aquele lugar ali que era um local, né, um local que tinha rios, então tinha muita prosperidade, era a maior cidade da época, e Abraão saiu errante, no meio do deserto, deixou sua família, pegou sua mulher, Sara, e foi rumo ao deserto. Levou seu sobrinho e foi de carona ali, né? E Ló foi com ele. Ali Deus falou com Abraão, se revelou a Abraão, testou a fé de Abraão. A gente começa como foi o nascimento de Isaac, ou melhor, Isaac, Ismael, em primeiro lugar, né? Depois Isaac, que é o segundo filho, mas esse era o filho da promessa. E Isaac também gerou filhos, Jacó, as 12 tribos, período de exílio, ou melhor, de escravidão no Egito. E Deus aos poucos foi se achegando dentro dessa promessa que ele fez, que ele ia ser com Abraão, que Abraão ia herdar, né, muita coisa, e Abraão realmente foi muito próspero. Acontece que aquele povo que já estava cativo foi liberto pela mão forte do Senhor, mais uma vez se fez presente mediante a fé daquele povo. Ele ouviu o clamor do povo e veio Moisés, o libertador. Ali naquele deserto Deus se manifestou, com mão forte livrou o povo, trouxe experiências ao povo, e ali começava-se verdadeiramente o cumprimento da promessa que ele tinha feito lá atrás a Abrão, que se tornou Abraão, que de ti geraria uma grande nação. E aí a nação já começou a tomar forma, que já existia as 12 tribos, já tinha se multiplicado e era um grande povo, e foi um dos motivos que o Egito não coube mais aquele povo. E era muito mais o povo hebreu, era muito maior do que o povo egípcio em quantidade, né? Então aquela grande multidão saiu para o deserto. Deus fez tudo isso com o povo ali no deserto, no final, né? Você vai ver
Deuteronômio, Deus trazendo o povo para a terra, aqueles que pecaram, não entraram, mas a geração próxima, né, os filhos daquele povo, entrou na terra, liderado agora não mais por Moisés, que já tinha sido levado por Deus, que também não entrou na terra, mas agora por Josué, porque foram daquela geração que entrou Josué, Caleb, né, que foram pessoas que realmente agradaram o coração de Deus e foram perseverantes naquilo que era proposto por Deus, que tinha que ser feito mediante a fé. Outros recuavam diante do que eles viam, mas a fé, a gente sabe que é o que a gente vê, é o que a gente crê. Enfim, aquele povo já tinha as leis do Senhor, e aquele povo passou anos e anos, né, pecando. Teve um período dos profetas, o período dos reis. Dentro desse período a arca foi perdida, né, que ele tinha trazido para o povo a arca, como é que ele queria que o povo adorasse solenemente. Se perdeu a arca nas guerras, veio o período dos reis, veio o período de Davi, muita coisa se passou. E Deus, vendo aquilo tudo, chegou no tempo do Novo Testamento. Eu estou correndo aqui porque é muita coisa, né? E já está ficando longo o vídeo. No Novo Testamento, estavam os descendentes daquele povo, os judeus, dividido ali muita coisa por facções religiosas, né? A divisão, fariseus, né? Os nicolaítas e outras descendências que tinham da mesma fé, mas cada um foi se dividindo por crenças, né? O próprio povo se dividia em opiniões acerca de onde adorar. Bom dia. E era muita religiosidade e nada daquilo está agradando a Deus. Mas lá em Isaías, no capítulo 6, Deus tinha deixado uma profecia por intermédio desse profeta, Isaías. E tem um versículo 6 diz assim: porque um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estava sendo ali profetizado acerca que veria o Salvador da parte de Deus. Um menino se nos deu, Deus ia dar esse presente, e que ele ia governar, o governo estava sobre os seus ombros, toda a autoridade estava sobre os seus ombros, e ele seria maravilhoso, ele seria conselheiro, um Deus forte, Pai de toda a eternidade e Príncipe da Paz. Que coisa maravilhosa, né? Muitos anos e muitos anos, eu não me recordo agora, mas é em torno de 500 e alguma coisa antes de Cristo, já estava sendo profetizado, como também em outras partes você vai encontrar referência, Deus já falando para os profetas, ó, vai vir um Salvador, um Redentor. E nasceu Jesus, da forma que ele nasceu, de uma forma humilde, na manjedoura, né? Um povo simples, um povo pobre. E o que acontece? Esse grande presente de Deus para a humanidade, ao qual nós comemoramos o nascimento, né? Tanta felicidade, tanta alegria. Ele traz ali um simbolismo de algo muito grande. É um presente que nós recebemos, mesmo que nós não merecíamos. E mais, e para mim aí está o sentido do Natal. É Jesus, Deus conosco. O Emanuel.
Porque Deus, mais uma vez, se aproxima do homem, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, aquele que é autoexistente, aquele que criou o céu e a terra, tudo que nele há. Ele traz novamente uma proximidade. Veja, Deus quer sempre estar próximo de mim, estar próximo de você. É um Deus que quer se relacionar com a sua criação. Ele não quer de você adoração, porque a Bíblia diz que os anjos adoram Ele 24 horas por dia. E são muitos anjos. Ele não precisa de você para nada. Porém, a Bíblia diz que Deus é amor. E Ele te ama. Jesus é o Filho do amor de Deus por nós. Então, o sentido do Natal é Deus quer se relacionar. Jesus significa que Ele viu a humanidade se perdendo, Ele falou, não, a minha criação não vai se perder. Eu amo eles. Nós fizemos Ele a imagem e nossa semelhança. Nós sabemos que demos oportunidade. Eles estão errando. A humanidade entrou em iniquidade no nosso ser. Eles não merecem, mas Ele ama. E o amor é isso. O amor que excede todo entendimento. Simplesmente ama. Não tem circunstância, não tem o porquê, não tem condição nenhuma. Ah, se Ele me amar, não, Ele te ama. Ele ama porque você é criação dele. E Ele te ama tanto porque Ele, o tempo todo Ele tentando se relacionar, se manifestando e falando, o povo ia embora, Ele trazia o povo de volta, o povo foi cativo lá, você vai ver no Antigo Testamento. Ele foi cativo, ficou preso na Babilônia, reis acertaram, reis erraram, e depois Ele trouxe o povo de volta, edificou novamente o templo, que já tinha sido destruído, e você vê que muitas coisas que aconteceu, e a gente julga, por que agiram assim, um Deus tão bom, um Deus que estava cuidando deles, por que eles agiram assim? Ah, eu não faria assim. Querido, nós somos a mesma pessoa, o mesmo povo, isso aqui, não tem jeito. Eu estava falando com um amigo essa semana, falei, eu sempre orei a Deus para Deus continuar sendo fiel na minha vida. Nunca verei o pobre padecer necessidade, nunca vai faltar o pão, nunca vai mendigar o pão, porque Deus vai ser o nosso provedor, basta que você creia nele. Quando você achar que não vem, aparece. E que muitas pessoas estão me ouvindo aqui sabem que isso é verdade. Então você pode dizer um amém aí. Se você já viu a mão de Deus de verdade na sua vida, se você já viu realmente aquele momento que você achava que não ia dar, que não ia sair, de repente vem a provisão e as coisas que estavam tudo turva, de repente ficam claras e tudo se resolve de uma forma espetacular. É Deus. É Deus. E você sabe que foi Deus. Então é muito bom, que você não perca essa fé que Deus vai fazer. Ele vai fazer no tempo certo. Não é o meu tempo nem o seu. E a gente fala, o tempo é esse, se não for feito agora, vai ter... Deus fala, tolo, eu sou o Senhor do tempo. Eu que digo quem vive e quem morre. A Bíblia diz que Ele fez a luz e as trevas, que para Ele é tudo a mesma coisa. Então, segura a tua ansiedade aí, ora mais, que Deus vai fazer. E voltando ao assunto aqui do Natal, eu acho que o verdadeiro sentido do Natal, eu já falei aqui antes, eu preguei um pouco, falei um pouco sobre o Natal antes, eu falei que se existe um símbolo do Natal, esse símbolo não é a estrela, não é o símbolo é a manjedoura, é um lugar simples, era um comedouro de animais, se colocaram as palhas, segundo é o relato bíblico, e aquela criança foi colocada ali. Hoje, teu filho nasce na maternidade, que seja na maternidade pública, mas tem um aconchego, Hoje em dia tem tecnologia de aquecimento, As mães têm todo cuidado e faz preparação antes. Antigamente não. Maria, que engravidou virgem, por obra do Espírito Santo, mandou naquele deserto fugindo da fúria de Herodes e foi parar nesse lugar, e foi parar lá em Belém, e onde ali
o menino nasceu no campo, né? Pelo que a gente vê nos relatos, com uma coberta para ficar os animais, onde tinha palha e tinha uma manjedoura, e ali ficou. A gente conhece ali os reis magos que vieram seguindo a estrela, que foram ali abençoar, presentear e para que se cumpra as escrituras. Temos ali alguns camponeses e pastores que foram lá visitar, também foram alertados pelo Espírito Santo, através de anjos. Vão lá, se você vai ver, o Salvador do mundo nasceu. Conforme tinha sido dito lá em livro de Isaías. No capítulo 2 diz: um povo que andava em trevas. Isaías capítulo 2, versículo 2. Um povo que andava em trevas viu maravilhosa luz. Olha só. Ali, daquela forma humilde, da forma que ninguém imaginava. Ninguém ia acreditar que ali estava nascendo o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Aquele que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Que o governo de tudo estaria sobre os seus ombros. E ele venceu. Ele teve todo o poder e autoridade sobre o céu, sobre a terra que está embaixo da terra. Tomou a chave da morte, da vida, e se assentou à destra do Pai novamente. Então o sentido do Natal, se tem um símbolo para mim, é a manjedoura. Se tem um sentido, é relacionamento de Deus para com a sua criação. Ele continua com a mão estendida, dizendo: povo meu, vinde até mim, vem fazer parte do meu rebanho, das ovelhas do meu pastoreio, que eu cuido de vocês. E eu tenho coisa boa para você aqui, porque Ele nos desampara, nós não estamos sozinhos, e vocês vão estar seguros na eternidade comigo. Porque Jesus, quando foi, assentou ao céu, diz: ó, vou ao Pai para vos preparar morada. Para mim e para você, pô. Nós temos uma residência no céu. Não esqueça disso. Então não fica preocupado se teve pernil, se não teve pernil, se teve panetone, se não teve panetone, se teve rabanada, se teve glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não esteja preocupado com o que está acontecendo, né, na política do nosso Brasil. Logicamente não vamos ficar alheio, nós temos que, né, fazer a nossa parte ali. Todo mundo me conhece, eu sou um cara incisivo contra o que está acontecendo. Eu fico até fazer esse meu manifesto aqui mais uma vez sobre você, cristão, que simpatiza com ideais da esquerda. Se você vota na esquerda, você está votando em tudo aquilo que a esquerda defende. Então você pega e depois não vai dizer que não foi avisado, tá? Mas Senhor, em teu nome, para a glória do teu nome, afasta de mim que eu não te conheço, valeu? É isso que você vai escutar, porque está tudo na Bíblia. Vem, ó, vozinha daqui, vozinha dali, pessoas fazendo lobby dentro das igrejas, interessado em ganhar din-din, porque quem não quer ficar do lado dos que estão no poder, né? Todo mundo quer ficar do lado do quem está no poder, porque tem vantagens, tem lucro, vantagem financeira. Não foi diferente de toda a história que eu dei uma pincelada aqui. Sempre teve pessoas que se corromperam, sempre teve pessoas que passaram para o outro lado, pessoas que, né, não foram fiéis até o fim, criaram deuses, né, que sejam mais fáceis de ser agradados, deuses de ferro, de barro, de bronze, que tem pés e não anda, que tem boca e não fala. É muito mais fácil. Então hoje em dia também é assim, as pessoas vão atrás de facilidade. Não quer ficar contra esse sistema do mundo que tem governado o mundo, mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então não há novidade nenhuma. A nossa esperança não está nessa terra. Essa terra aqui não vai se melhorar, não vai ser melhorada a não ser quando acontecer tudo que vai acontecer, e muitas coisas já está escrito no Apocalipse lá, você pode ler, né? Também tem algumas coisas aí, só você buscar um pouco de estudo escatológico, vai ver que tudo está escrito ali, da forma que vai acontecer. Algumas coisas já aconteceram, outras estão para acontecer. Volta e meia se levanta um falso profeta, também estava escrito lá que ia acontecer
né? E as pessoas vão seguindo, vão acreditando e cada vez vão se intensificar mais isso. O mundo está uma droga, sim, guerras, rumores de guerras, tudo está escrito. Então não há novidade nenhuma. Agora, nós não podemos esquecer que Deus busca relacionamento conosco. O Natal é o maior símbolo disso, mas isso ocorre todo dia, toda hora, todo segundo. Ele quer estar contigo, Ele te ama, Ele quer você para Ele. Ele quer te abraçar, Ele quer te amarrar com cordas de amor. E essas cordas de amor não são cordas que sufocam, não. Sabe o que quer dizer corda de amor? É gratidão, que você não vai conseguir mais olhar para trás, você não vai conseguir mais idolatrar mais nada. E você pode estar em qualquer lugar, se eu subo ao alto monte, se eu vou ao alto mar, se eu vou no mais profundo abismo, ali tu estás. Esse é Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sagrado que o povo dele se reúne e tenha comunhão, né, para nos ajudarmos, edificarmos a nossa fé. Isso é muito importante. Não vem que você vai de Cristo em casa, não. Adora Ele, ouve o louvor e tal, mas tenha momentos de qualidade, de oração de qualidade, né? Que é oração de 2 minutinhos. Eu oro todo dia. Eu vejo o programa do pregador na televisão. Mas melhor do que ver, né, programas seculares aí. E muitos desses aí, você sabe que por trás tem uma organização criminosa e maligna para tentar entrar na tua mente e te manipular. Beleza? Então, esse foi o nosso bate-papo dessa manhã. Foi um pouco diferente, teve o canto dos pássaros aqui. Espero que tenha... Eu não vou cortar não, tá bom? Espero que fique aí, que eu achei muito bacana. Eu achei que foi Deus falando comigo aqui e se agradando desse momento, que eu nunca vi acontecer isso aqui. O passarinho estava quase pousando na minha cabeça. Ele estava aqui, ó, cantando, um canário amarelo. Aí ficou um lá, outro aqui, eles cercaram aqui e começaram a cantar. Só faltou descer e pousar no meu ombro. Aí, meu Deus, eu ia pular aqui É muita glória. É assim mesmo, para quem crê, né? Uma pequena nuvem é sinal da grande chuva que está vindo. Tem gente que não crê e não vê nada. Eu vejo Deus em tudo. Num pequeno gesto, num vento, numa brisa. E eu tenho muitos testemunhos acerca disso. O Espírito Santo realmente, ele é maravilhoso na minha vida. E eu me sinto amado demais por esse Deus. E eu gostaria que você também se sentisse amado assim. Não aquele amor distante, sabe? É um relacionamento íntimo mesmo, próximo. E é isso que Deus quer. E nesse Natal, você tem que entender isso. Aquele pernil estava gostoso, foi muito legal, aquele pudim que você comeu, mas isso não é o Natal, amém? O Natal é Jesus, Deus conosco, Deus se aproximando, Deus querendo relacionamento. E desde, né, do calendário, nosso calendário, 2025 anos, Ele está ali com a mão estendida e falando: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Falou Jesus. Falou aquele que veio em nome do Senhor. Aquele que está à destra do Pai, aquele que está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que os três que são um. De forma maravilhosa que nós não entendemos, porque nós temos maneira de ter que ver, ter que contar, ter uma lógica na nossa mente que no espiritual não funciona assim. Tempo, lugar, espaço, quantidade, como ser. Então, alguma coisa nos foi dada em revelações e nos livros apocalípticos, mas nós temos que ter sabedoria para entender que nós estamos limitados no nosso entendimento, que Deus é muito maior que tudo que nós podemos supor e pensar. E apesar desse grande Deus que sustenta tudo na palma da sua mão, que conhece nossa vida inteira, desde que nós nascemos, que criou você, criou a terra, tudo que nela há, e criou os céus, os luminares, as estrelas, os planetas, a infinidade do universo. E está aqui agora com a gente. Tirar o cabeção, né? Esse é nosso Deus.
É loucura para aqueles que não entendem. Mas para aqueles que creem naquela palavra maravilhosa, nos evangelhos, nos livros históricos, é o poder de Deus para a salvação. Amém? Deus abençoe, te guarde, te cure e te dê entendimento, que toque no teu espírito, que cure não só teu corpo, caso você tenha necessidade, mas principalmente a tua alma, a tua mente, nesse tempo de enfermidades terríveis, depressão, opressão, ansiedade. Difícil achar alguém que não tenha um problema desse, ao qual é muito perigoso, porque nosso adversário ele fica rondando, tá ao nosso redor, né? E busca alguém que possa tragar, ele espera só um momento teu que você não vigia muito, se explode demais, deixa aflorar, não busca mansidão, um domínio próprio, não bota diante de Deus, não fraqueja um pouquinho nas suas orações, e o inimigo vem, pum! E basta um momento para você, de repente, ser atingido e ser usado e trazer dano para a sua vida. E é isso que ele quer, matar, roubar e destruir. Mas você, eu profetizo, vai ser guardado pelo Senhor. Amém? Não só agora, mas para todos os dias da sua vida. Bastando apenas que você não desvie teus pés do caminho. Aí se desviar, ora, pede a Deus para te colocar de volta. Seja humilde, que Deus ele não rejeita a oração do humilde. Você vai orar, Deus, estou fraco, não estou conseguindo. Deus vai enviar um anjo, vai enviar alguém, naquele momento vai fazer algo que vai edificar a tua fé, porque ele é Deus, ele te ama, né? Ele não vai medir esforço como ele não mede para trazer você para junto dele, um lugar seguro. Amém? Mais uma vez, tenha um bom dia. Hoje é o último dia da semana, já é sábado. Amanhã se inicia mais uma semana, né? E estamos aí já se aproximando da virada desse ano. E eu espero que eu consiga fazer um vídeo ainda. A minha intenção é sim fazer um vídeo até o dia 31 ou talvez no dia 1º, falando um pouco da expectativa das pessoas, né? Eu fiz igual eu fiz ano passado, falando um pouco das crendices, né? Das superstições. Tem gente que não passa o ano sem pular ondinha, colocar, né, uma lentilha embaixo do prato, colocar uma nota de dólar, e por aí faz. Tem que botar branco, tem que botar, outro bota amarelo, o cara bota uma cueca dourada. E eu falei um pouco sobre isso ano passado, e Deus permitir, nós vamos falar novamente, né, agora nessa virada, tá bom? Então, você quiser ser lembrado, já aperta aí o sininho, já deixa a notificação que o vídeo vai chegar e você vai receber a notificação aí para você interagir conosco também nessa reflexão. Amém? Deus abençoe e que Deus te conceda muitos natais. Fui!